Olá pessoal, sou o professor Tassiano Medrado, estou aqui de novo para nossa segunda aula de revisão de matemática para o Enem com o professor Tassiano, tá? Na última aula nós fizemos uma questão, resolvemos uma questão aqui, diferenciando o que era uma equação de uma expressão matemática. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um conteúdo, temático, muito importante na matemática, Chama-se potenciação e radiciação. Esses conteúdos eles são amplamente cobrados em todos os concursos, em vários concursos. E eu diria para vocês que esses dois conteúdos eles são importantíssimos na matemática. Eles servem de base para outros conteúdos que vêm, logaritmos, equação exponencial, cálculo de juros financeiros, entendeu? Então, hoje eu vou resolver para vocês uma questão e dentro dessa questão eu vou trabalhar com vocês esses dois conteúdos aqui, tá? Então, a questão diz assim: o valor de x na equação raiz quadrada de 2 elevado a x mais 3 igual a 16. As alternativas aqui, vamos lá, alternativa A, qual seria as alternativas? Alternativa A, 2, alternativa B, 3, alternativa C, 4, alternativa D, 5. Tá? Então vamos ver qual dessas alternativas aqui seria o resultado dessa incógnita que está aqui em cima. Observem bem que nós temos aqui uma equação, que é uma igualdade, eu já falei para vocês, e que de um lado eu tenho uma potência, e aqui eu tenho um número natural n, certo? E aqui eu tenho uma potência. Se a gente comparar isso aqui, com a expressão de uma potência, essa letra A aqui é a base da potência, e essa aqui, n, é o expoente da base. O que significa esse n? Esse n significa dizer que essa base vai ser multiplicado por ela mesma quantas vezes for o n que tiver aqui. Se o n for 2, vai multiplicar o a 2 vezes. Se o n for 3, vai multiplicar o a por ele mesmo 3 vezes. Se o n for 4, vai multiplicar por ele 4 vezes. E esse a aqui, ele pode ser qualquer número real, O a pertence ao conjunto dos números reais, ok? Beleza. Por sua vez, a radiciação, ela é uma expressão escrita dessa forma, onde eu tenho aqui a letra A, que vai ser o radicando, que está dentro da raiz, da raiz aqui, ó. Aqui nós temos o índice da raiz, aqui nós temos o expoente do radicando. Se vocês observarem, dentro da raiz eu tenho uma potência aqui dentro, ó. Tá vendo aqui a potência, ó? Ela está aqui dentro, ok? Então como é que a gente vai resolver isso? Então vocês já estão começando a entender o que é uma potenciação e o que é uma radiciação, tá? São as formas de apresentação de um número. Um número natural, ele pode ser representado dessa forma aqui, pode ser representado em forma de potência, pode ser representado em forma de raiz, ok? Enfim, são diversas formas que você pode representar. Como é que nós resolveríamos então essa questão? Vamos imaginar que essa questão caísse no Enem, e você se deparasse com ela. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui, nós vamos ter que transformar essa raiz aqui, isso aqui é uma potência, e eu vou pegar essa raiz aqui, raiz quadrada de 2, e vou transformar ela nisso aqui, ó, presta atenção. Eu vou transformar essa raiz quadrada de 2 assim, eu vou colocar o 2 aqui é como se fosse 2 e aqui é como se fosse 1, tá? Aqui é o expoente 1 e aqui o índice 2, então aqui eu vou ficar aqui, raiz quadrada de 2 é 2 elevado a 1 meio. 2 elevado a 1 meio. O que eu acabei de fazer aqui agora, professor? Eu estou transformando uma raiz em uma potência. E posso fazer também o inverso. Ó. Se eu pegar 2 elevado a 1 meio, e eu quiser transformar em uma raiz, eu vou colocar a raiz aqui, vou colocar a base, vai virar o radicando. Esse índice aqui, esse numerador vem para cá
é o expoente do radicando, e esse denominador vem para cá, que é o índice da raiz. Só uma observação, em matemática a gente não escreve o 2 na raiz quadrada, a gente só escreve a partir do 3, do raiz terceira, raiz quarta, raiz quinta. Quando tem raiz quadrada, a gente não escreve, então a gente costuma representar assim, ó, sem nada, mas aqui a gente subentende que aqui seja um 2, tá vendo? Ó? Ah, professor, por que o senhor botou um 2 aqui? Porque é raiz quadrada, né? Não precisa escrever o número 2 aqui, ok? Bom, então o primeiro passo dessa questão era o quê? Era você transformar essa raiz em uma potência. Aí a gente vai agora fazer o seguinte, no lugar dessa raiz quadrada de 2, eu vou colocar 2 elevado a 1/2. Vou botar um parêntese aqui para separar, certo? Elevado a esse número que está aqui, ó, x mais 3. E aqui eu vou colocar o 16, que é o número natural, certo? Observa uma coisa interessante. Aqui eu tenho uma potência elevada a uma potência. Aí vocês lembram lá da revisão de vocês que uma potência de potência, ela resolve assim. Se eu tenho A elevado a m elevado a n, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então isso chama potência de potência. Então isso aqui é uma regrinha básica de potenciação, depois nós vamos ver nas próximas aulas outras regras de potenciação. Então eu vou pegar aqui e vou aplicar isso aqui, ó. Então é potência de potência. Então eu vou repetir a base e vou multiplicar 1/2 multiplicado por x mais 3. E vou colocar o 16 aqui. Ok? Então aqui eu tenho o quê? Multiplicação desse número aqui por esse número. Aqui é uma fração, aqui também é uma fração, mas aqui é 1, né, gente? Aqui embaixo é 1, né? O x mais 1 é uma fração. Todo número, seja ele qualquer, ele tem como denominador 1. Qualquer expressão matemática, embaixo dele ele tem o 1 como o denominador. Então eu vou fazer x mais 3 vezes 1, aqui eu tenho 2 elevado, então vai ficar 2 elevado a x mais 3 dividido por 2, porque 2 vezes 1, 2. X mais 3 vezes 1, x mais 3. Isso é igual, ó, como eu tenho essa potência aqui, eu tenho base 2, eu vou transformar esse 16 em base 2. Como é que eu faço isso? Eu faço uma fatoração. O que é fatoração? É eu decompor um número natural a partir do seu primeiro divisor, o menor divisor que ele tem. Nesse caso aqui é o 2, que é um número primo, pá, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou até colocar aqui do lado, ó, para vocês entenderem. Eu vou dizer que 16 fatorado por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 16, que é um número natural, na base 2 é 2 elevado a 4. Aí, no lugar do 16, eu coloco 2 elevado a 4. Olha, o que aconteceu aqui agora? Presta atenção. Eu tenho uma base 2 e tenho uma base 2. Duas potências são iguais quando as bases são iguais e os expoentes são iguais. Lógico, né? Então, por exemplo, A elevado a N é igual a B elevado a M, se A for igual a B e N for igual a M. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou eliminar essas duas bases aqui e vou trabalhar com a igualdade dos expoentes aqui, ó. Dos expoentes. Então eu vou ter x mais 3 sobre 2, que é igual a 4. Então aqui, resolvendo aqui, desculpa, caiu aqui. Resolvendo aqui esse meio pelos extremos, né? Aqui, ó, esse com esse, lembra que aqui é 1. Então eu tenho x mais 3 igual a 4 vezes 2, 8, tirando o valor de x, 8 menos 3, que é igual a 5.
Qual é a resposta, professor? Qual é a resposta, professor? A letra D, 5. Perceberam, pessoal? Então, essa questão aqui é uma questão simples, tranquila, mas ela ia exigir do aluno conhecimentos de potência e conhecimentos de radicais, de potenciação ou de radiciação. Se você não tiver em dias com esses conceitos de potenciação e radiciação, você não vai resolver essa questão. Nós chamamos essa equação aqui de equação exponencial. Por quê? Equação exponencial. Porque toda potência é uma exponência, é um expoente, certo? Então eu tenho aqui uma equação exponencial. Eu tenho uma potência com igualdade com o número natural, que eu também posso transformar, e fiz esse número natural em uma potência de 2 elevado a 4. Portanto, nós temos aqui dentro desse conteúdo tanto potenciação quanto radiciação, e temos também uma resolução de uma equação exponencial. Ok, pessoal? Então nós revisamos hoje, com a aula de hoje. Hoje é dia 21 de junho de 2023. Nessa aula de hoje nós revisamos potenciação, radiciação e equação exponencial. Conteúdos muito cobrados nos exames nacionais e nos vestibulares. Ok, pessoal? Mais uma dica para vocês, mais uma dica do mestre para vocês. Fiquem na paz. Vão lá no meu canal do YouTube, dá aquele joinha, se inscreve para vocês receberem mais dicas. Amanhã eu retorno novamente com mais uma dica de matemática. Isso eu vou levar até o Enem. Vou levar esses vídeos, vão ser produzidos e vão ser colocados e postados no meu canal do YouTube e no blog do professor Tarsino Medrado até o Enem. Boa sorte a todos e bons estudos. Valeu, moçada!